Glória a Deus. Meus irmãos, se você puder, abra sua Bíblia em João 14. João capítulo 14. Hoje eu vou falar sobre um dos textos áureos da palavra de Deus. João 14, versículo 6, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu estive orando essa semana no meu íntimo, pedindo a Deus uma palavra. Ontem à noite, ontem à tarde, eu acho que eu me encostei um pouquinho assim na cama, e essa palavra falou muito forte ao meu coração, só esse versículo. E eu falei assim: mas Jesus, eu vou pregar para uma igreja, todo mundo crente, de vez em quando vem um não crente aí, né? Algum crente lembra de convidar um não crente, mas eu vou pregar só para crente, né? Mas Jesus disse assim: prega essa palavra para crente, tem hora que o crente precisa ser lembrado. E eu fico feliz porque impensadamente nós fizemos ali os hinos, os corinhos, mas hoje eu acho que Deus quer falar com você num sentido muito especial, e comigo, que Ele já falou comigo. Eu fiz um esboço da minha pregação hoje de manhã. Fiz algumas anotações porque eu não quero pregar. Se eu falar 10 minutos e o Espírito Santo falar com você, a gente termina o culto e vai embora. Eu só quero que o Espírito Santo fale ao seu coração. É só isso que eu preciso, porque você não precisa ouvir nada de mim. Mas Jesus está aqui na sua peregrinação para Jerusalém. Daqui, Jesus vai para a cruz. Ele vai dar uma passada aqui em alguns lugares e está indo para Jerusalém, para a cruz. Como ele está indo para a cruz e ele começa com um discurso e com algumas instruções estranhas, os discípulos começam a ficar meio agitados. Alguns deles se entristeceram. E dentro desse clima de tristeza e de questionamentos, Jesus começa uma palavra que a gente ouve muito em velório: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Estou lendo João 14 para você. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu teria falado para vocês. Vou preparar-vos lugar, para que quando tiver tudo prontinho lá, onde eu estiver, vós estejais também. Jesus estava fazendo a promessa da sua vinda muito claramente. E ele vai voltar. Mas um dos seus discípulos, meio triste, meio duvidoso, chamado Tomé, pergunta para Jesus: Jesus, o senhor está falando aqui de caminho. No versículo 4, Jesus diz assim: vocês já conhecem o caminho. Essa palavra aqui, irmãos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus não pregou para uma multidão de incrédulos. Jesus falou para um círculo fechado de 12 discípulos. Ele estava falando para quem estava com ele. E foi essa palavra que Deus deu para mim hoje. Não tem problema que você vai falar só para crente, não. Crente precisa saber disso também. Não é só repetir que nem papagaio, você tem que saber. Ele falou assim: vocês já conhecem o caminho. Vocês sabem disso. Vocês sabem para onde eu estou indo. E Tomé diz assim: Senhor,
Não sabemos não. Nós não sabemos o que o Senhor está falando. Para onde o Senhor vai? Como que é que a gente pode saber o caminho? Aí Jesus faz uma das maiores apresentações de si mesmo, se não a maior. Porque Jesus era especialista nisso quando ele falava com seus discípulos. Ele se apresenta e diz: eu sou o caminho. Não é assim, eu vou lhes mostrar o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E tem mais, não existe outro jeito, outro caminho. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Aqui, irmãos, a gente poderia fazer aqui uma série de estudos bíblicos nisso aqui. Porque essas declarações de Jesus aqui, ou essa declaração de Jesus aqui, torna a minha vida e a sua vida para uma responsabilidade muito séria. Todos aqui são crentes. Eu posso ver, eu sinto pelo cheiro. Todo mundo aqui é crente. Todo mundo já ouviu esse versículo muitas vezes. Mas eu quero falar um pouquinho do que Jesus estava falando. Porque Jesus, e eu vou chover no molhado aqui hoje para você, mas eu não sei, né? O Espírito Santo que sabe o que ele está fazendo. Jesus, durante o seu ministério, ele apresentou algumas variáveis para nós, algumas opções. E não só durante o seu ministério, mas durante todo o Antigo Testamento, Deus sempre nos apresentou opções. Em Deuteronômio, falando com o povo de Israel, ele disse assim: olha, eu estou lhes apresentando aqui o caminho da vida e o caminho da morte. Aconselho-te, pois, que escolha a vida. Deus sempre mostrou o caminho. Provérbios diz que existem caminhos que ao homem parece direito, parecem certos, mas o fim deles é a morte. Jesus, em Mateus, no capítulo 7, ele fala de duas portas e de dois caminhos, um que conduz à perdição e um que conduz à vida. Jesus, ele sempre apresentou-se como o caminho da vida. Mas nessa ideia, dentro desse conceito que eu quero falar com você, Jesus, ele, como eu disse, estava falando com os seus discípulos, um povo crente, que havia e estava sendo ensinado por ele. Agora ele está indo em direção à cruz, e eles estão indo não entendendo nada. E Jesus, ele fala então com Tomé e com os discípulos, dizendo: eu sou o caminho. Quando Jesus se apresenta como caminho, aqui está a máxima da graça de Deus, né? Deixa eu teologicar um pouquinho aqui para você hoje. Eu sempre falo isso aqui de uma maneira muito simples e simplista, para você entender. Mas a máxima da graça é esta: Deus é tão justo na sua graça, na sua forma de ser, que não existe homem bom o suficiente que possa se salvar. Ele precisa de Jesus. E não existe homem mau o bastante que não possa se salvar, porque se ele tiver Jesus, ele é salvo. Jesus iguala todo mundo no mesmo patamar e diz assim: olha, todos precisam passar por mim, não tem outro caminho. Jesus, ele se apresenta como caminho para Deus. Para Nicodemos, ele disse assim: olha, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver ou entrar no reino de Deus. E Nicodemos fica todo em dúvida, porque ele tinha que nascer de novo. Jesus disse: tem que nascer de novo. E Jesus então começa a dar uma explanação para ele do que eram os dois caminhos. Ele só fala de forma diferente. Ele fala: Deus enviou a luz ao mundo, mas os homens
preferiram as trevas. E a condenação é essa, que eles rejeitaram o Filho de Deus e abraçaram as trevas. 2 caminhos. A mulher samaritana, ele apresenta um caminho, porque a mulher estava preocupada com Monte Gerizim ou Jerusalém, quando seria, como seria. Ele disse: não, agora tem um caminho. Esse caminho é o caminho da adoração. Ele está se apresentando para ela. Esse caminho é o caminho da adoração verdadeira, porque o Pai está à procura de homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. E ela começa a conversar com ele, e ele se apresenta para ela como um caminho. Ele diz: eu sou a água viva, eu sou o caminho. Tanto que ela sai correndo e vai desembestada lá para Sicar, para falar com o povo. Ela não era muito bem ouvida, mas naquele dia ela foi. Naquele dia ela foi, porque ela apresentou Jesus. Eu vou abrir aqui um parênteses para você. Eu, vez por outra, falo isso aqui para a igreja. Quem você tem apresentado lá fora? A placa da sua igreja? Vamos lá, ó, a minha igreja tem uma estrutura fantástica, você precisa ver. Lá tem isso, lá tem aquilo, lá faz isso, lá faz aquilo. Nossa, lá é legal. Todo, o pastor, então, pensa num cara gente boa, né? Puxando sardinha pro meu... Pensa num cara legal. Não só isso, a gente apresenta um monte de coisa e tenta convencer as pessoas. Deixa eu te falar, esse é um papel do Espírito Santo. Ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Eu e você, nós temos que apresentar Jesus. Eu vou repetir para você: o nome de Jesus tem poder. Porque quando você fala de Jesus, esse nome quebra muralhas, esse nome quebra algemas, esse nome abre visões. Porque Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento deles para que eles não vejam. Mas quando você fala no nome de Jesus, Ele é poderoso. É o nome de Jesus. Eu sou o caminho. Quando Jesus apresenta-se como caminho do homem para Deus, ele diz: ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ele faz o caminho reverso também. Um pouquinho depois ele fez o caminho reverso. No Antigo Testamento, já expliquei aqui, tinha uma tenda bem grande. Depois virou um templo, mas tinha uma tenda bem grande chamada tabernáculo. Às vezes você ouve falar isso, talvez você não tenha nenhum conhecimento ainda, não conseguiu entender aquele monte de coisa que o Êxodo fala. Mas fizeram Moisés, pela direção de Deus e na supervisão de Moisés, o povo construiu um tabernáculo. Uma tenda comprida, retangular, com repartições. Essa tenda era cercada por um muro grosso, de cortina grossa, de pele. E na entrada daquele muro tinha ali algumas coisas, uma bacia onde as pessoas se lavavam, os sacerdotes. Eu não vou dar aula de tabernáculo aqui não. Mas a tenda, ela tinha uma primeira entrada, onde tinha alguns utensílios, e ela tinha um segundo compartimento, onde estava a arca da aliança. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus. A tampa da arca, que era chamado de propiciatório, era onde o sacerdote oferecia ali alguns sacrifícios, e Deus se apresentava, mas eu falei errado, era o sumo sacerdote, só o sumo sacerdote, o sacerdote-chefe, o senior pastor podia entrar ali. E ele entrava ali e oferecia então aquele sacrifício a Deus. E uma vez por ano, Deus se manifestava dentro daquele lugar, em cima daquela tampa. Diz a tradição que se o sujeito tivesse em pecado, ele caía morto. Então ele entrava sempre amarrado com uma corda no tornozelo. As suas vestes tinham campainhas, porque quando ele andava, e o judeu ele adora a Deus balançando, quando ele estava adorando a Deus, a veste dele ficava plim, 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 plim. Se parasse, ele só morreu, então puxa.
Não podia parar o barulho. E a presença de Deus se manifestava ali, uma vez por ano. Você já pensou você vir na igreja todos os dias que você vem e não sentir a presença de Deus? Já pensou só uma vez por ano? Você vem aqui tem uma cortina enorme, só um sujeito entra aqui, o pastor On entra aqui, oferece o sacrifício pelo pecado de todo mundo. Isso era um negócio muito, muito doido assim, mas era o que Deus tinha estabelecido. Quando Jesus veio, depois desse dia aí que ele fala que vai preparar lugar para nós, ele vem e ele vai à cruz do Calvário. E lá na cruz do Calvário, a palavra de Deus diz que enquanto ele era crucificado, ele fala com o Pai: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Por um momento Deus vira as costas para o seu filho, não porque Deus rejeitou o seu filho, mas Deus não podia ver o seu e o meu pecado que estava sobre ele. Isaías 53 diz que todas as nossas transgressões caíram sobre ele, que o castigo que nos traz a paz hoje, essa paz que você tem, esse gozo que você tem na sua alma, foi por causa daquele dia lá na cruz do Calvário. Só que quando Jesus diz assim: Tetelestai, a ti entrego o meu espírito, está consumado, eu paguei a dívida, eu venci a guerra, eu acabei com o que tinha que acabar. A Bíblia diz que houve trevas na terra, a Bíblia diz que houve um chacoalhão, um tremor de terra, um terremoto. E a Bíblia diz que aquele véu, que na verdade não era um véuzinho fino, mas era uma cortina de pele de animal grossa, que não tinha como ser rasgada, ela tinha que ser cortada. Mas diz que naquela hora, o véu, a cortina, se rasga de alto a baixo, tirando a separação que havia entre nós e o nosso Deus. Isaías capítulo 59 diz assim: olha, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado ou entupido para não poder ouvir, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Naquele dia, quando Jesus deu o brado e diz: está consumado, o véu se rasgou e a separação foi desfeita, e nós tivemos acesso a Deus através de Jesus, e Deus teve acesso a nós através de Jesus. Agora Deus não se apresenta mais só para um sumo sacerdote. Agora nós nos reunimos aqui e eu vejo alguém quietinho ali assim, ó. E eu vejo o Espírito Santo falando, eu vejo o Espírito Santo trabalhando, eu vejo alguém sendo cheio, eu vejo lágrimas. Sabe o que é isso aí? Deus deixou a sua glória e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Ele, o único Deus, Ele viu em você alguém em que Ele poderia habitar, e Ele escolheu habitar em você. Quando você disse sim para Jesus, quando você disse: sim, eu creio que tu és o caminho que Ele abriu para você para o céu, Ele abriu também para o Espírito Santo, e Ele entrou dentro de você. Através de Jesus, hoje nós temos o Espírito Santo morando em nós. Não é lindo? Não é só lindo, nos dá uma alegria imensa, nos enche de poder, porque se tem uma coisa que crente tem, é poder. Nós não sabemos. A graça, essa graça, ela não veio só para te salvar, porque esse caminho que Jesus abriu, e aqui eu vou abrir outro parênteses, porque eu sou pastor, né? Esse caminho, todo mundo gosta dele como Salvador. Ah, Jesus é meu Salvador. Você está falando do Jesus da cruz. Na cruz Ele é o teu Salvador, Ele morreu para te salvar. Mas tem gente que esquece que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E ressurreto, Ele não é mais o cordeiro. Ressurreto, Ele é o leão. Na cruz Ele estava advogando diante do Pai pelo seu pecado. Ressurreto, Ele é o juiz, o justo juiz, e o Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Aí esse caminho, o caminho de Jesus, é aquele que eu falei de Mateus 7. Não é a porta larga. Eu vou falar um negócio aqui, não se choca não. Jesus só é Salvador, Daniel, de quem Ele é Senhor. Ixi, só um aleluia, porque isso dói. Todo mundo quer ter Ele como Salvador, mas Ele só é Salvador de quem Ele é Senhor. Se Jesus ainda não é o Senhor da sua vida, cuidado, porque talvez você não tenha Salvador. Tem gente que diz assim, eu sou salvo, mas não quer compromisso com Deus, não quer viver uma vida santa, quer viver fazendo o que quer fazer. Escuta, Jesus é organizado, Jesus não tem baderna, o caminho de Jesus é estreito. Não faço o que eu quero, não vivo do jeito que eu quero. Agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que agora eu vivo, ela foi crucificada com Cristo. E Ele vive em mim. Irmão, nós tivemos aqui uma escola dominical há umas 2 semanas atrás, fechando uma escola bíblica. E foi muito linda porque era Jesus na nossa casa. E eu não esqueci mais daquela escola, daquela aula. Aquilo entrou dentro de mim. O que Jesus vê lá dentro da sua casa? O que Jesus está vendo lá dentro da sua casa? O que Ele está experimentando lá dentro da sua casa? Como que está sendo o relacionamento seu com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos? E Jesus está lá na mesa. Como que é a sua vida lá na sua casa? Porque Jesus entrou na sua vida, entrou, pastor. Então Ele tem que entrar na sua casa também. A gente ama a musiquinha do irmão lá, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. O cura as feridas é bom, mas mexer com a estrutura, viu, dói. Às vezes a estrutura está meio torta assim, né? O pastor Claudevão, o Henrique, os cabras aí que trabalham com construção, às vezes pega uns decks meio torto, né? Tem que fazer de novo, né, Henrique? E quando a casa é torta, hein, Henrique? Que tem que colocar macaco embaixo, subir, eu não sei, esses negócios aí de engenharia com você, com o André, com o Devan. Carro também é assim, né, pastor Adriano? Se o chassi tiver torto, lascou tudo, né? Aí tem uns crentes de chassi torto, estrutura torta. E o cabra quer continuar vivendo assim, andando meio torto. Já viu aqueles carros na pista que vai assim? Aqui não tem não, né? Que dá perda total. No Brasil tem umas combona velha andando torta assim. Chassizão torto. Tem uns crentes com chassi torto. Tem uns crentes andando tudo torto aí e acha que é assim. Você tem certeza que Jesus é o seu caminho? Você tem certeza que você está servindo a Deus mesmo de coração? Eu vou perguntar para você o que eu perguntei para um amigo meu essa semana. Se Jesus voltasse agora. Ah, pastor, eu estou na igreja, já até chorei aqui, levantei a mão, adorei a Deus. Se Jesus voltasse agora, como seria? Não vou perguntar, não vou fazer aquela piadinha não. Quem vai ficar feliz? Irmão, se Jesus voltasse agora, se Jesus voltasse agora, se Jesus voltasse agora, eu estaria na glória com Ele agora. Pastor, que orgulho, não, que certeza. Você tem essa certeza? Aí a gente pode cantar que bom seria se Jesus voltasse agora. Que bom seria fosse hoje esse dia. Agora mesmo eu deixaria de sofrer. Outra vida além do mundo com Jesus ia viver. Mas eu não posso cantar isso ainda. Nós não podemos cantar isso ainda. Não te incomoda, não te comove
Os milhares de pessoas. Tá, esquece esse milhares de pessoas. Não te incomoda, ou não te comove aquele familiar seu, aquela pessoa que você deveria ter o anseio para ela estar na presença de Deus, mas você nem se lembra disso. Nós queremos os nossos filhos salvos, nós queremos os nossos pais salvos, os nossos irmãos salvos. Ou será que isso aqui é só uma atividade de domingo para você? Não, não é esse caminho que Jesus está falando. Não é esse caminho que Jesus está falando. Jesus está falando de um caminho eterno. Jesus está falando de um caminho difícil, às vezes escorregadio, porque a palavra de Deus fala disso. Às vezes nós olhamos para tantas coisas aí fora e quase escorregamos. O salmista fala no Salmo 73: certamente o Senhor é bom para com Israel. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram quando eu vi a prosperidade do ímpio. Davi estava falando isso, porque ele não tem aperto nem na sua morte. Quantas vezes nós olhamos aí fora e dizemos assim: pastor, por que minha vida tem que ser tão difícil? Porque o caminho é estreito. O pastor Andrew Flynn pregou aqui hoje e ele falou exatamente isso. Ele falou assim: não, a sua segurança não está numa boa conta corrente, nos seus bens materiais, na vida tranquila que você leva. A sua segurança precisa estar em Jesus. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Mas eu vou seguir, senão eu não termino. Ele disse assim: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu falei aqui algum tempo atrás, eles estão usando uma desculpa da verdade relativa, certo? E eles estão usando algumas figuras. Isso eu já aprendi há muito tempo, em cursos, até fora. Se você colocar um elefante, 4 cegos para ocupar o elefante, cada um vai falar uma coisa. Olha, isso aqui parece um tronco. Isso aqui é um elefante? Abraça uma perna, né? Isso aqui é um elefante? Pô, parece uma árvore, né? Só que é mais macio. O outro pega a tromba. Nossa, que esquisito. Dobra. Isso aqui é elefante? Legal. Né? A gente está, claro que estou aqui. Mas não muda o fato de que o elefante é uma coisa muito maior, um animal muito maior. Você pode tocar só um lado de olho fechado e pensar que aquilo é um elefante, mas não muda o fato de quem ele é. Estão pegando o número 69, colocam um sujeitinho aqui, o 69 aqui, e colocam outro de lá e falam assim: que número é esse? Ou 96, ou sei lá, você decide. E aí fica aquele negócio de quem tem a verdade, como se a verdade fosse relativa. O pior é que, eu falei aqui segunda-feira passada, o relativismo entrou dentro da igreja. A igreja está relativizando a verdade. Deixa eu corrigir. Não a igreja do Senhor Jesus. Existem igrejas relativizando a verdade. Eles já têm evangelhos do jeito que você quiser, incluindo a mentira e a desgraça, perdão da palavra, que você quiser, e adequando a Bíblia àquilo, como se Deus se adequasse à minha e à sua vontade. Existe uma relativização tão grande no evangelho, que hoje é pregado um evangelho da felicidade, como se Jesus tivesse prometido isso. Sabe onde Jesus prometeu felicidade? Leia João 17. Ele diz que nele a nossa alegria será completa, nele. E sabe onde? E eu não consigo deixar de falar, porque o diabo ele trabalha tanto na desunião da igreja. Quando você lê João 17, Jesus está falando assim: ó, tem que ser um, como eu e o Senhor somos um. Como eu e o Pai somos um, a igreja, os seus filhos têm que ser um. E ele vem,
no Salmo 133, que a gente ama até cantar, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, a gente gosta disso, só que a gente esquece que é na unidade, na união da igreja, que o Senhor ordena a sua bênção. E o diabo vem trabalhando no relativismo, dizendo, não, elimine as amizades tóxicas. Sai da igreja, crente, porque aqui todo mundo é tóxico. Se você for bonzinho, não precisa vir. Eu não sou. Eu estou aqui porque eu sou carente da misericórdia de Deus, da graça de Deus todo dia. Eu sei quem eu sou sem Jesus. Agora eu sei quem Ele me faz com Ele. Por isso que eu não saio daqui. Ai, pastor, eu não vou na igreja não, porque lá tem muita gente ruim. Aqui é cheio de gente ruim. E você pode ser mais um que vai vir aqui e ser transformado. Porque aqui nós temos diferentes níveis de maturidade dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas a Bíblia fala assim, olha, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, amando uns aos outros, ministrando uns para os outros, com hinos, cânticos espirituais, salmos. Você não veio aqui porque você é melhor, não, você veio aqui porque você é ruim e você precisa de Jesus. Eu estou aqui porque eu sou ruim, eu preciso desesperadamente dele, cada segundo da minha vida. Se não fosse o Senhor Jesus. Tem um salmo, quase que um salmo, se eu não me engano em Isaías, que diz assim, se não fora o Senhor, diga comigo, ou cante comigo, se não fora o Senhor, que tivesse nos livrado do laço do passarinheiro, nós estaríamos mortos. Irmãos, aqui não tem ninguém perfeito, aqui nós somos seres imperfeitos, com um Deus perfeito dentro de nós, que nos conduz pelo caminho. E só tem um caminho, e só tem uma verdade. Nós aqui não relativizamos a verdade. Tem gente que muda de teologia para adequar os seus gostos. Tem gente que pregava uma coisa, agora está pregando outro, porque mudou alguma coisinha na sua vida. Não, senhores. Nós vamos pregar contra a desonestidade sempre. E se algum dia um de nós for desonesto em alguma coisa, nós temos que pedir perdão e misericórdia de Deus, mas não mudar a teologia e dizer que desonestidade agora é certo. E eu estou falando isso porque Gálatas 6 diz isso, né? Se algum homem for surpreendido em algum erro, tratai-o, conduzi-o com amor, cuidando para que amanhã não seja você. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. A gente olha o pecado e aprende com Jesus, julgando com a justa justiça. A justa justiça, a justiça de Deus para nós se chama Jesus Cristo. Ele é a justiça de Deus. Os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia, de Jesus não. Jesus é a justiça de Deus em nós. Aí, ele diz, eu sou a verdade. E nós mudamos a verdade. Só que só quem mantém a verdade é que tem acesso ao Pai, vai entrar no céu. Não dá para mudar a verdade. Pastor, nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que a gente corre todos os riscos por falar a verdade. Corremos todos os riscos. O diabo tem usado de tudo para calar a boca da igreja. Criminalizou você falar contra o pecado. Porque na verdade, pecado lá fora não existe mais. Existem formas de vida. Se eu quiser hoje amanhecer e dizer assim, eu estou me sentindo como um cachorro, aí a minha esposa pode me usar como cão guia. Porque eu sou um cachorro. Eu estou me sentindo hoje um gato. E ninguém pode falar que não é não. Estou me identificando como qualquer outra coisa. E você tem que aceitar aquilo, eu não. Você se identifique para lá do jeito que quiser. Mas o que é certo e o que é errado. Porque eu sigo o que a palavra de Deus, a verdade diz. Vai ser preso, vai ter que prender. Aí nós vamos pregar o evangelho lá para os presos, em nome de Jesus. Mas nós vamos permanecer com a verdade. Você está pronto para isso?
Se você quiser chegar ao céu, Ele é o caminho, é estreito. Ele é a verdade que não muda, é imutável. Mas Ele é a vida. Não existe vida fora de Jesus. Jovens, não existe vida fora de Jesus. Não existe vida fora de Jesus. Que tipo de vida que você quer? Que te afasta de Deus, isso não é vida. Vida é com Jesus. Pode passar o perrengue que for, não deixe Jesus. Pode vir a tentação que for, não deixe Jesus. Vida é com Jesus. E a vida que Ele tem para nos dar, irmãos, ela é eterna. A vida que o homem, que o mundo oferece, é uma vida passageira. Ela vai passar. O dinheiro passa, a fama passa. Tem gente se deixando se dobrar por coisas. A fama passa, o momento passa, as diversões passam. E eu não estou dizendo que você não pode até viver ou vivenciar algumas dessas coisas. Eu estou dizendo que tudo isso vai passar. Mas Ele, a vida, permanece para sempre. E Ele disse, eu tenho vida para você. E vida com abundância. Quando nós escolhemos qualquer outro tipo de vida, quando nós optamos por qualquer outro tipo de vida, nós estamos escolhendo uma vida passageira. Mas a vida que o Senhor Jesus tem para nós é uma vida que nunca vai cessar. E o apóstolo Paulo, ele pinta esse quadro muito bem pintado. Ele disse assim, olha, esse homem exterior aqui, ele vai se corrompendo. Quem aqui que já sente o peso da idade, né? Uns 80% da igreja já sente o peso da idade. Os outros 20% é jovem e criança, então está tudo bem. Mas se você passou dos 35, 40 e acordou sem dor de manhã, você não está aqui, você já morreu. Você tem que ter uma dorzinha em algum lugar, né? E se você... qualquer coisa que você vive e já sentiu o peso da idade e sabe que você vai ficar velho, não adianta. Você não usa, eu via tão bem, agora você precisa de óculos. Nossa, acordei hoje com a dor no joelho, pastor, bem-vindo aos 45, 50. Que se você não tiver essa dor no joelho, está errado, né? Costa, de vez em quando chega uns aí se arrastando. É normal. O corpo, a vida material vai se esvaindo. Só que o apóstolo Paulo fala assim, olha, nada, presta atenção, nada se compara com o peso eterno de glória. Olha que peso eterno de glória que nós receberemos na glória de Deus. Existe um lugar para nós de vida eterna. Não troque um minuto, um momento. Não troque por um prazer momentâneo que depois vai te dar dor de cabeça. Aquilo que Deus tem para você na eternidade. E eu vou dizer aqui, aquilo que eu falei do Espírito Santo, ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Hoje, o Espírito Santo está trabalhando aqui em nós para falar sobre os benefícios de ter Jesus como caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo para você que você peca sim, mas que a justiça de Deus se revela e é revelada em Jesus. Glória a Deus. Mas você não pode esquecer que vai haver um juízo. E tem crente vivendo a vida como uns meninos que a gente prendia lá no Brasil, que achava que nunca ia ser pego. Aí tem que enfrentar a justiça. Vai no YouTube, você pesquisa tanto tranqueira no YouTube, vai no YouTube e olha lá assim,
reações de presos recebendo sentença de prisão perpétua. Você vai ver jovens de 18, 20 anos urrando. Prisão perpétua aqui, ainda pode alcançar a salvação lá na cadeia. Agora você imagina você, um dia, ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Aí talvez você esteja como Pedro aqui hoje, dizendo assim: pastor, lascou tudo. Jesus está falando de como ser salvo, diz aquilo. Pedro fala assim: Jesus, acho que eu fico imaginando, né? Não sei, não está escrito lá. Fico imaginando Pedro puxar Jesus assim pela manga da camisa do terno, né? Pela barra do terno assim, né? Puxar Jesus pelo terno e falar assim: Jesus, e aí? Desse jeito ninguém pode ser salvo, Jesus. Eles ainda não conheciam o processo da salvação. Aí Jesus diz assim para Pedro: Pedro, aquilo que é impossível para o homem é possível com Deus. Para Deus não existe impossível. Você sabe o que eu quero dizer para você aqui hoje? Você pode ser crente há 600 anos. Você pode ter carteirinha de obreiro, de pastor, de evangelista, do que você quiser, de bispo, de apóstolo, de missionária. Não importa quem você é nesse contexto. O que eu estou dizendo para você é que nós somos pecadores. E se você não se arrepender e não estiver nos pés de Jesus, não aceitar a graça, não ver Jesus como caminho, é difícil, irmão. É difícil, minha irmã. Essa história de que ser crente é tudo mar de rosa é mentira. Jesus não pregou esse evangelho. Jesus pregou o evangelho da verdade, porque Ele é a verdade. Vai ser difícil, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A promessa de Jesus para você não é aqui, é na glória. Nada se compara aos prazeres dessa terra. Tudo que Jesus nos prometeu é na eternidade. Aí você diz: eu não sei o que eu faço. Se arrependa. Se arrependa. Existe saída. Existe saída. Filhinhos, não pequeis. Mas se por um acaso você pecar, saiba que você tem um advogado diante do Pai. E esse mesmo João continua dizendo assim: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar de todo pecado e vos purificar de toda a injustiça. Eu não gosto disso, mas eu vou falar para você. Deus te trouxe aqui hoje para te dar um warning. Sabe o que é um warning? Um aviso. O Espírito Santo está falando com alguém aqui. Assim mesmo. Assim mesmo. Tem um warning aqui hoje, chamando a sua atenção. Uma luz vermelha piscando e dizendo para você assim: para. Está na hora de parar. É tempo de voltar. É tempo de se arrepender. É tempo de entregar sua vida por completo a Jesus e dizer para Ele: eu vou te servir. É difícil, me fortalece. Eu não sei como eu vou fazer, mas se você fizer isso, Ele vai te fortalecer. Ele vai te guiar nos seus passos e Ele vai te levar para a glória com Ele. Mas não se engane. O Senhor Jesus quer que você caminhe com Ele, quer que você caminhe nele, na verdade, para que você tenha vida. Fique de pé, por favor. Voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos
e valores. Eu quero cantar, reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Faz um baixo, levanta. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero te convidar aqui, não só como um costume de domingo, não. Se você quer de alguma forma fazer um compromisso mais firme com Jesus, de verdade caminhar com Ele, não importa quantas vezes você veio aqui, não importa como está a sua vida hoje, o que importa é que Jesus está te chamando. A palavra de Deus diz que você tem um benefício enorme. O escritor aos Hebreus diz que o pai corrige o filho que ama. Se você se sentiu corrigido pela palavra hoje, foi Jesus falando com você. Então você pode vir, que nós vamos orar por você. Primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Nós vamos orar nesta manhã. Vou convidar o pastor Claudevan para me auxiliar aqui. Nós vamos orar nessa manhã. Ainda tem tempo para você que quer vir. A palavra de Deus, ela corta nos nossos corações, para que nós possamos estar em paz com Deus. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus, na beleza da tua santidade. Te glorificamos, te exaltamos pela tua presença. O Senhor é a presença mais importante aqui hoje. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelas curas, pela restauração. Agora leva-nos em paz debaixo das tuas mãos. Guarda-nos, proteja-nos, ó Deus, porque nós servimos a ti. Que tudo que nós fizermos seja para glorificar o teu nome. Que as nossas vidas, ó Deus, nesta semana sejam para representar o teu reino nesta terra. E que em tudo o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e agradecemos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe.